Jesus. Amém. Amém. Hoje a palavra vem, é uma palavra feminina. Vamos lá. Ah, olha só! É por isso que eu sabia, não. Eu tenho que ir nessa reunião, eu tenho que ir nessa reunião, eu tenho que ir nessa reunião. Jane, ativa o seu microfone. Eu fiz um teste com ele. É realmente o encaixezinho do seu fone, ele faz ruído. Barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. É. Tá fazendo ainda? Tá, é como se estivesse andando de carro. É. Vocês ouvem? Sim. Pensava que era o Gerson. Não, é o da Jane. Aí você não fala nada. É, olha só. E agora? Não, é o encaixezinho. Hã? É o encaixe do seu... Tirei o fone. Você tirou o fone? Tirei. Gente, então de onde tá vindo? É daí. Mas tudo bem, manda bala. Desculpa. Eu acho que é o som do... Porque hoje está com som alto, o próprio motorzinho do... O ventiladorzinho. É, Ah, então é por ele isso. está com esse som alto. Só ambiente. É. Então vamos lá, queridos. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Conseguiu abrir aí, Gerson? É uma leitura, nós vamos até o versículo 21. Então, eu vou pedir para que cada um leia aí uns 5 versículos. O Fábio lê do 1 ao 5, depois o pastor Humberto do 6 até o 10, a Heleninha pode ler do 10 até o 15, e o Mantovani pode ler do 16 ao 21. Então é 2 Crônicas 20, né, Jane? Isso. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra com Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus, no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Até o 10, né? Isso. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da casa do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar da nossa terra, que nos deste por herança.
ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e filhos, o Espírito Santo veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Mantovani? Está sem áudio. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército. Oh, perdão. Joia, obrigada, queridos. Esse texto tem muitas coisas para ser estudadas, né? Mas eu vou só salientar algumas questões aqui, né? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer, né? Quando a gente está diante de situação em que muitas vezes nós, no dia a dia, né, acontece qualquer probleminha, por exemplo, o Gerson acabou de falar que tem um BO, então ele está indo lá resolver, né? E isso acontece com cada um de nós, mediante as pequenas batalhas que a gente tem no dia a dia, né? A gente pensa, o que eu posso fazer, e a cabeça já começa a raciocinar, né? E esse texto nos dá algumas diretrizes do que deve ser feito, né? E como deve ser feito. Então, uma coisa que eu acho interessante aqui é que, se você der uma olhada lá no mapa e olhar aonde é Azon Tamar, né, em Gede, eles estavam muito próximos já de Jerusalém, né? Eles já estavam do lado de cá, tem Amon e Moab, eles já estavam do lado de cá do Mar Morto, né? E quando a gente está diante de uma situação que é tensa, problemática e urgente, a nossa tendência é tentar fazer qualquer coisa para sair dessa situação. E aí eu olho a situação de Josafá, né, no versículo 3, que é o rei ali. Então ele deixa bem claro diante de Deus e até do povo, né, o sentimento dele, que diz assim no 3, ó: então Josafá teve medo. Quando ele ficou sabendo que eles já estavam ali,
próximos, a multidão já estava ali, né? Ele teve medo. Só que ele tem uma ação aqui, de não já chamar general, já chamar o exército e vamos já sair em guerra, né? Ele pôs-se a buscar o Senhor. Então, a primeira coisa a se fazer quando a gente não sabe o que fazer é buscar o Senhor, né? É não sair imediatamente já escreve no WhatsApp, olha, façam isso por mim, bababá, bababá, olha, busca o conselho de outra pessoa. Nós temos essa tendência, né? Em tentar resolver o mais rápido possível. Depois, uma coisa que eu acho muito interessante aqui no versículo 4 é que, ok, a gente fala assim, não, Jânio, mas às vezes eu já vou, eu busco o Senhor, eu oro, né? Mas tem uma segunda questão que ele coloca aqui no 4, que Josafá, então, ele pede, né? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, né? Porque ele tinha pregoado um jejum ali no versículo 3. Então, isso é interessante porque, humanamente falando, seria mais óbvio ele estar gastando esse tempo que ele tem pensando em estratégia. E não ele gastar o tempo que ele tem para, ok, poderia ele orar, mas para apregoar, eles não tinham internet, não tinha como mandar pelo celular, entende? E ele manda esse aviso, né? Porque Judá, no versículo 4 fala que todas as cidades de Judá veio. Então, tudo isso gasta tempo para se fazer, né? E eles vêm, que você vê aqui no 5, que Josafá estava lá diante da congregação, Judá, Jerusalém, diante do... Então, é muito interessante o tempo que percorre aí, e eles continuamente ali juntaram-se a buscar o Senhor. E aí começa, então, a oração, né, de Josafá diante do povo, e essa oração tem N coisas aqui, tá? Eu não vou passar ponto por ponto, mas ela ressalta aqui a soberania de Deus, o reconhecimento em quem é Deus, né? Então, segundo ponto que eu colocaria aí, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer, busca o Senhor, depois traga à sua mente, à sua memória, essa soberania do Senhor, ou seja, traga à memória quem é Deus. E há um reconhecimento também no versículo 12, de novo, né? Que ele fala, porque em nós, Deus, não há força para resistir essa grande multidão. Então, ele tem uma noção clara da situação. Ele não está aqui fazendo de conta que ele não está numa situação bem difícil, né? E ele reconhece, olha, a gente não sabe o que fazer. Isso é muito interessante, porque ele é líder, ele é o rei. E geralmente quem está nessa posição de liderança, né? Eu imagino aí, né? A gente não está debaixo de uma monarquia, né? Mas o rei, ele tem uma figura assim, para mim, eu vejo, né? Ele é poderoso, é uma pessoa que ele tem que ter sabedoria, alguém que sabe o que fazer, né? E ele se coloca ali de uma posição muito humilde nesse momento, eu vejo. Porque ele não reconhece sozinho lá no quarto. Ele reconhece diante de toda a congregação. E eu fico pensando, né? Porque quando a gente está esperando de um líder, o líder fala assim, eu não sei o que fazer, todo mundo, ai meu Deus, agora o que nós vamos fazer? Porque aquele que tinha que saber, não sabe o que tem que fazer, né? É muito interessante, porque ele coloca isso no final da oração, ou seja, no começo ele reconheceu quem é Deus, e ele não se coloca como soberano agora, né? E no versículo aqui no 14 e no 15, né, a gente vê a resposta do Senhor, né?
E ele começa assim no 15, disse: dai ouvidos. E aqui que é a terceira highlight aqui que eu coloco, que é depois que você ora, perceber, né, a voz do Senhor. Perceber qual é a direção que ele está dando. Eu lembro, não sei, eu não recordo se vocês já fizeram aquele material Conhecendo a Deus e Sua Vontade. Faz um tempo aí, o pessoal sempre estudava esse, né? E aí, nele, lá, ele falava assim, eu lembro bem uma das diretrizes que ele dava, ele falou assim, ó, ore e depois faça conexão daquilo que Deus está falando. Né? Porque às vezes você orou, Deus está respondendo e você não está fazendo a conexão daquilo que ele está falando. Aí, pronto, você continua do mesmo jeito, né? Então, aqui, perceber a voz do Senhor. Aí, mais outra coisa que eu quero ressaltar, está lá no versículo 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, aqui é uma rendição à vontade do Senhor. E tudo isso que eles estão fazendo gasta tempo. Né? E o que eles menos tinham, vão pensar, era tempo. Né? Que é aquela coisa nossa assim, não, Jane, é urgente, não dá para parar, não dá para parar. Vamos, ó, vamos já pensar. Né? Então, aqui eles se rendem à vontade do Senhor. E a última coisa que eu quero colocar é o que está no versículo 21, né? Que ele vai falar ali, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, gente, isso não é roupa para colocar para guerra, né? Isso aqui não faz sentido, tá? Vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército. Como assim? Aqueles que estão cantando vai na frente, eles tinham que estar atrás. Jane, eu pensando assim, né? Você põe, então, aqueles que são melhores que estão na frente ali para. Eu lembro muito dos vikings, né? Que eles faziam aquele um muro de escudos, né? Para proteger, e eles iam marchando. Então, na minha cabeça, assim, talvez aquilo deveria estar na frente, né? E louvando ao Senhor, rendendo graças, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a última coisa que eu queria colocar é render graças. Então, o louvor, né, ele traz à nossa memória quem é Deus. Por isso, render graças, por isso, o louvor a Ele, né? Então, colocar como uma prática o louvor. Eu lembro aí também, né, de Paulo e Silas, que depois de serem de uma forma tão intensa castigados, né, presos, mas de uma forma, não foi só preso, eles foram massacrados ali, né, e eu não sei como seria como nós reagiríamos diante dessa situação, né? Eu não sei como você reagiria se alguém ali na igreja desse um tapa na sua cara. Como que seria a sua reação, né? Muito menos você ser machucado. E aí ele tem uma reação de louvor ao Senhor. Então, eu queria colocar isso para todos nós, né? Porque cada um de nós, às vezes, passa por circunstâncias que a gente não sabe o que fazer. Né? Então, busque o Senhor, traga à memória o reconhecimento de que Ele é soberano, Ele está sabendo isso que você está passando, né? Perceba a voz, o que Deus está pedindo para você fazer. Aí renda-se, que é a parte da obediência. Então, renda-se ao que Ele está fazendo. E termine louvando o Senhor. Amém? Amém. Amém. E eu estava olhando aqui, eles estavam a mais ou menos umas 8 horas de caminhada de Jerusalém. Ou seja, chegariam no dia seguinte. Isso. Então, você imaginar, pô, no dia seguinte, eu não tenho mais o que fazer. Vou orar e vou entregar a Deus. E aí chega um gaiato e fala,
Fica frio, amigo. Vai dar tudo certo amanhã. Tá doido. Fica quietinho. Tá doido, né? Se acontecer isso com a gente, nós é que vamos dar bufetada na cara do cara. Uhum. Como? Eu preciso resolver amanhã. Não tenho tempo para ficar. Eu preciso de uma solução. A gente vai tentar resolver com as nossas mãos, com os nossos esforços. A gente, com um dia de prazo, o natural da gente é não ouvir Deus. Porque é amanhã, é aquela história. Se ele não responder até agora, não vai responder mais. Mas Deus pode responder até agora. E eles ali, o povo inteiro ficou em confiança. É incrível, né? Com um dia, é muita coisa para a gente aprender. É o mover mesmo, né? Considerando que estava todo mundo apavorado, né? E a questão do louvor, né? O louvor das levitas iam à frente mesmo, né? O louvor liberta, né? Estava vendo Atos, né? 16, né? 25, 26, que Paulo e Silas na prisão cantando hinos, e aí veio, depois que, né, começaram a louvar, aí veio o terremoto e detonou tudo e eles ficaram, então, né, as trombetas de Jericó, e assim vai, né? Sem falar, né, que é assim, incrivelmente motivacional. Os britânicos fazem isso, né? Quando eles vão para a guerra, eles põem os gaiteiros com os tambores antes do exército, todos uniformizados. Começa a guerra, eles começam a morrer, e o pessoal da infantaria lá atrás. Imagina a motivação do pessoal da infantaria, vendo que as pessoas à frente dele estão indo, cantando, tocando, morrendo sem armas, sem luta. Imagina o sangue nos olhos desses camaradas. Aquilo era para assustar mesmo, né? É para mostrar o poder, né? Já imaginou? Não, mas nisso daí a gente viu o poder de Deus, assim. Nossa, gente, como eu sou cego, a ação e o poder de Deus. A gente, às vezes, parece que a gente fica com os olhos fechados, cheio de escamas e vai agindo na carne. Às vezes requer uma ação prática, mas a gente muitas vezes faz a coisa geralmente errada, para depois perguntar a Deus o que a gente faz quando já fez. E não é porque deu certo, né? Aos nossos olhos pode até dar errado, mas é o certo. Isso que a gente tem que entender muitas vezes, é confiar e crer que o resultado do problema, se eu estou em sintonia com Deus, vai ser aquilo que Deus quer. Vai dar certo ou vai dar errado aos meus olhos, mas eu vou entregar nas mãos de Deus, ouvi-lo e praticar aquilo que ele está pedindo. É a parabólica que tem que estar ligada o tempo todo, né? Que é aquilo que Paulo fala, né? Ligado eu no Espírito, sabendo, né? Ouvindo o que ele tinha para mim, sabendo que ele tinha prisão e tribulação, mas a fase de início é essa, ligado eu no Espírito. Então, se não tiver com a anteninha apontada para o lugar certo, né? A sintonia estiver errada, meu irmão, já era. Porque Deus também pode ficar em silêncio em muitos momentos, né? Na maioria dos momentos. Né? Então, mas isso a parabólica, pelo menos inspirado na palavra de Deus, a gente consegue ser dirigido pelo Espírito Santo de uma maneira muitas vezes muito sutil para a melhor solução. Muitas vezes até ficando quieto, né? A gente ficando quieto. Eu acho que Deus está sempre falando com a gente. A gente é que tem ouvido tampado e parabólica desligada. Tem muita coisa na frente, né? Tem muito ruído na frente. Não precisava falar assim tão certo, né, Nemer? Você podia dar uma aliviada. Aqui é tapão na orelha, meu irmão. A gente toma todo dia. Por que você não vai tomar? Não, mas é exatamente isso. Exatamente isso.
A gente estar sensível mesmo ao que Deus está falando, né? Falando com delicadeza o que o Neymar falou. Um pouquinho mais delicado, né? Vocês querem o quê? A Jane e a Helena falando ou eu falando? Tem uma pequena diferença. Acho que eu vou ficar com a Jane e com a Helena. Pastor Humberto, que hoje está quietinho. Ah, muito legal, cara, a gente ficar só ouvindo. Eu não posso ouvir também, cara? Sim. Tem direito de comer também, meu. Tenho. Muito Jane, bom, viu? Muito bom. Que palavra bonita, colocada de um jeito não simplista. Simplista parece que a gente está reduzindo a palavra, não, mas de um jeito simples, que entra no nosso coração. Olha, muito legal. Ela caiu. Você quis dizer de forma clara. Muito clara. Ela caiu, tá? Ela tá tentando voltar. O sorriso dela... Não, ficou bom, ficou legal. Né? Ficou bonito, ainda bem, né? Não, tem uns que param de um jeito que eu te contar. Fazendo careta. Mas pra gente pensar, o que ela fala é pra gente pensar, a gente ficar atento sempre para ouvir e para fazer o que ele está pedindo. Que muitas vezes a gente até ouve, mas que a gente desconfia é uma grandeza, né? Eu ontem estava conversando com um rapaz que é evangélico. O rapaz tem já uma vida com Deus há muito tempo. Casou, eu fiz o casamento deles. Não é da nossa igreja, é de uma outra igreja aqui em São Paulo. Mas e ele tem sofrido muito as questões do trabalho, né? E aí, conversando com ele, fazendo perguntas, no final, qual é o grande problema da vida? É a espiritualidade. É o esquecimento de Deus nos momentos mais felizes e mais dolorosos, né? E aí, no final, eu falei, cara, então, quem é que pode resolver isso? Ele falou, eu. Falei, você precisa mais alguma ajuda? Não? Ou você quer fazer o projeto aqui com a gente? E foi interessante, né? Ele mesmo descobriu onde é que eu tenho caminhado errado e tal. Porque se você ouve uma palavra dessa, traz à mente da gente aquilo que está faltando, né? E aí você passa a régua e vai ver, pô, tá faltando oração, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Por isso que a palavra de Deus é boa todo dia para nós, né? Alimento, né? Não tem jeito. Se você não entrar na intimidade de alimento aí, não tem como. Não tem como ficar ligado no Espírito o tempo todo para saber que você vai levar tapão lá na frente. Às vezes a gente ouvia falar aquele negócio, vamos fazer nossa devocional, faça sua devocional. A gente ficava até chateado. Pô, esse negocinho de ficar lendo a Bíblia de manhã, gastar um tempinho, isso e aquilo. No final, é o que alimenta a gente. É a palavra de Deus, é o teu tempo com Ele. É isso aí. Você percebe que você começa a ficar com fome, né? Mas aí você entende também a maturidade, né? Você entende que você realmente precisa se alimentar. É diferente, né? Parece que quando você não está ligado, você não tem... Quando você é jovem, você fala, não preciso. A tendência é essa. Quando você é jovem, não preciso comer, já está tudo bem, estou tudo em ordem. Mas quando você vai amadurecendo, você começa a perceber que seu corpo começa a realmente... Você está chegando a caminho do céu, né? Parece que a coisa vai... Olha, não brinca. Começa a comer direito. Não brinca. Se alimenta, garoto. Está brincando aí. É por aí, né? Isso aí. Muito bom. Espetacular. Nós temos alguma notícia da Sandra, não? Acho que a última foi de ontem à noite mesmo. Isso, é a última. E o que ela escreveu ali é bem verdade, porque eu tenho até um sobrinho que ele fala que hospital
os enfermeiros, eles têm uma câmera que fica no quarto, vigiando a hora que a gente dorme, né? A hora que a gente dorme, eles vão lá e entram no quarto. 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, meio comissão chata. Realmente não dá para descansar em quarto, mas eu falei no particular com ela todos esses dias e, assim, uma coisa é certa, ela tem certeza que o senhor permitiu que ela fosse para lá a tempo, né? De não ter acontecido algo pior. E a puxada de orelha de Deus também, assim, você tem que ficar quieta. Não tem jeito, então vai para o hospital. Tem que se cuidar, tem que... Porque ela acabou indo porque a filha pegou no pé, né? Mas Não assim... vai, né? Então... Depois falam que homem que não gosta de médico, né? Injustiça com a gente. Injustiça. Total. E assim, ela teve uma atitude de nascer... Para a gente, no sábado, foi muito chocante saber que ela estava na UTI, até porque ela teve uma atitude muito bonita na sexta-feira comigo e com o Nemer. Ela pediu meu endereço. Passei o endereço para ela, daqui a pouco o porteiro entra em contato comigo e fala assim, posso mandar uma encomenda para a senhora? Quando chegou aqui, era um presente da Betina e um para o Bento. E o da Betina, ela que costurou. Ela fez uma rede de berço, que agora é uma coisa nova, que dizem que é muito legal para criança, mas então, assim, esse carinho fez tão bem ao nosso coração na sexta. Quando no sábado nós soubemos que ela estava no hospital, meu Deus do céu! Mas assim... E pelo que eu entendi, eles estão investigando, não acharam nada até agora. Como está isso, Reninha? Então, se acharam, ela ainda não falou para a gente, mas eles estão investigando por quê? Porque ela achava que podia ser arritmia de interação medicamentosa. Sim. Mas parece que foi descartada essa possibilidade porque tentou regular os medicamentos e continuou tendo arritmia. Ela continua tendo arritmia no hospital. Então, ela fez o exame complicado, que era com iodo, ontem, né? Ela, antes do exame, ela tomou antialérgico, corticóide, para poder não permitir que ela tivesse algum choque anafilático, coisa parecida, porque ela tem alergia ao iodo, e ela colocou o Holter ontem, né, para regular a pressão. Provavelmente, como ela falou que foi mais ou menos na hora do almoço, devem tirar hoje na hora do almoço, o roteador, né, o Holter, para poder ver como está. Mas ela disse que está em paz, que está... Tudo que ela escreveu para vocês, ela acabou escrevendo também para mim. E eu creio que assim, a gente tem que continuar intercedendo e queria aproveitar também e dar para vocês que eu não fico ligando, eu mando mensagem para a Maura, só que a Maura não respondeu. Assim que ela responder, eu passo o pedido de oração para vocês, porque eu acho que realmente não é necessário a gente estar ligando na vida corrida que ela tem, né? Sim. Porque eu tenho esse compromisso das orações do Lar Batista, mas vamos pedir para o senhor. Até mandei na mensagem dela que, infelizmente, ainda não é o momento da gente voltar, começar a ir lá, né? Que ainda temos que dar um tempo, porque não é porque flexibilizaram. Não é porque deu uma diminuída, né? E realmente a gente tem que ser cauteloso mesmo. E flexibilizaram, na minha opinião, na hora errada, pensando em Dia das Mães, né? Mas tudo bem, aí já é outro papo. Mas olha, eu vou te falar, estar aqui é uma coisa maravilhosa. Eu tenho ficado muito seco da presença de amigos, sabe? Isso tem me feito muito mal. Então, essas reuniões assim, nossa, elas são um bálsamo e me ajudam a ficar uma pessoa mais dócil, mais amável, porque eu tenho, às vezes, né, Leninha, eu tenho a semana dos 4 As, né? Vocês conhecem os 4 As da vida do homem? Amargo, azedo, ácido, e tem mais um A aí que eu não me lembro, né? Então abestado. Bastante... e azedo, abestado.
Gente, tem muito ar, assim. Então, essas reuniões, assim, não vou chamar de reuniões, esses encontros, né? Eles são maravilhosos para deixar a gente a voltar para o nosso eixo. O trabalho, muitas vezes, toma a gente de uma maneira muito grande, mas a gente não pode deixar que isso domine a vida da gente, né? E uma coisa em relação... Desculpe, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia falar em relação ao que o Mantovani está falando, eu até ontem, eu estou fazendo terapia online, eu coloquei para minha terapeuta em relação à Sandra, porque pessoalmente eu tive pouquíssimo contato com a Sandra até hoje. Então eu falei, como que a gente consegue criar laços pela telinha? Então, Mantovani, isso é legal também, sabe? A gente vê que não é só tocando na pessoa que você cria laço, que você... Não. Então, assim, é muito legal a gente poder estar aqui, para mim tem me feito muito bem também, e a gente pensar que realmente nós estamos aí há 1 ano e pouco com esse grupo e criamos laços muitos pela telinha. Sabe, Heleninha, e assim, eu não digo isso no sentido egoísta de eu ficar bem, né? Não no sentido de eu... Não, isso reflete no trato com a minha esposa, com a minha filha, a paz que a gente busca, a paz e o equilíbrio que a gente busca pôr em casa, quer dizer, é uma coisa que não é só para mim. Aliás, talvez é muito menos para mim, mas é muito mais para a nossa família, para o nosso próprio relacionamento com Deus, quer dizer, é um bálsamo, literalmente, né? Se fosse só para mim, era só uma injeçãozinha de ânimo, vai lá, toma uma injeçãozinha de ânimo, taca para frente, mas não é isso. Bom, eu aceito as minhas, assim, as coisas que vocês tenham aí para me deixar mais tranquilo, pelo iFood, tá? Vocês podem trazer à vontade. Eu aceito os mimos. Queridos, eu queria só pedir para vocês, não sei quantos de vocês receberam aquele vídeo que eu mandei da Índia, o crematório dos Dalits. É triste demais o que está acontecendo. Eu não consegui assistir inteiro. Não, mas por quê? Porque você... O estômago virou. Então, para você ver, não tem espaço mais de tanta morte de Dalits. A maioria são Dalits, né? No sentido assim de que eles são totalmente isolados, né? Moram nas ruas e aquilo é o resultado, né? E você vê uma mãe chorando a morte de um filho de 17, 16 anos de idade. Então, é triste demais. Mas, assim, eu queria pedir para vocês, né, que orassem pelo nosso ministério. Muitos dos nossos obreiros do DFN na Índia estão doentes. E não estamos falando são obreiros seniors, né? Aqueles que mantêm o trabalho acontecendo. E são 27 mil crianças hoje que estão na dependência desse ministério. E a gente já viu a baixa de vários dos colegas nesse tempo de pandemia. Então, mantenham em oração esse grupo, né, porque tem sido uma preocupação nossa também aqui. Realmente, eu não sei se a gente pode orar, está esse tempo orando agora, porque... Né? Acho que sim. Não, vamos, cada um, acho que nós somos poucos hoje, vamos orar cada um, né, pedindo a Deus por esses queridos nossos, né, que estão... Só no meu pequeno grupo eu tenho uma lista de 12 pessoas infectadas, que a gente tem orado, às vezes um vai para o Senhor e a gente tem que manter o pessoal animado. Não temos essas devocionais assim como temos aqui, né? Então, eu fico imaginando o povo da igreja deve estar numa situação de desespero, alguns deles, por não ter o que a gente tem aqui.
Nossa, tá entrando um som alto. É do Dani. Desculpa, gente, é que eu tô no supermercado. Tá. Não teve jeito. Dani, tá aí? Eu tô aqui. Tô aqui, tô meio escondidinho, mas tô aqui. Não dá para eu vou tirar o som, senão fica... Tá bom. Tá, legal, querido. Vamos orar então, cada um ora, faz a sua oração, por favor. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem permitido que nós possamos, mal e porcamente, ouvir um pouco da sua voz, Pai. Nos ajude a estarmos os nossos ouvidos mais sintonizados contigo, Pai. Para que o nosso coração receba tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Esteja conosco na jornada, Pai. Esteja conosco, permitindo que nós possamos, ao ouvir a Tua voz, praticarmos aquilo que temos recebido, Senhor. Nos ajude no caminho, Pai. Permita que nós possamos também olhar para as nossas famílias e praticar um carinho, um momento menos amargo, menos ácido, menos azedo, Pai. Que nós possamos refletir a Cristo no relacionamento junto à nossa família, Senhor. Obrigado, Pai. Cuide de cada um de nós, das nossas famílias e de todos aqueles que têm contato conosco, Pai. Nos proteja neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continuando contigo, nós te louvamos que o Senhor tem sido realmente a nossa força, o nosso socorro presente, principalmente nessa fase de vida que todos estamos passando, Pai. Queria te louvar pela palavra que a Jane trouxe ao nosso coração, uma reflexão tão boa e tão importante para pensarmos como nos relacionamos contigo, Senhor. Queria agora colocar no teu altar a vida da Sandra, Senhor, que cheguem a um diagnóstico, que ela faça o tratamento bem, que ela esteja agora sentindo o Senhor ao lado dela, lá naquele leito de hospital, Senhor. Queria colocar no teu altar também a vida do Rogério. Queríamos agradecer, porque o Fábio já nos passou que não está essa metástase pelo corpo, mas tem um lugar fixo que realmente torna mais fácil o tratamento, Pai. Continue dando ao Rogério o amor por ti que a gente viu ele tendo a vida inteira, Pai. E cuide da Lídia, Helena, do Cris, da Luciana, Senhor, e do Fábio. Que não só os filhos, mas noras e genro também possam estar ajudando o Rogério a passar esse vale, Senhor. Queria entregar também nas tuas mãos agora a vida da Claudine, Senhor. Nós recebemos ontem uma informação de que realmente ela está muito debilitada, uma situação muito difícil. Nós temos pedido diariamente para que o Senhor não permita que ela sofra tanto, Senhor. O Senhor pode curá-la ou pode levá-la, mas que ela pare de sofrer, Senhor. Como tem sido difícil pensar o que a Claudine está passando, Senhor. Cuide do Marquinhos, da Dani, da Débora também, família dela, Pai. Coloco também nas tuas mãos agora o amigo do Dani, que está precisando fazer a cirurgia. Não sei se ele já pôde fazer, mas que o Senhor possa estar realmente cuidando do lar dele, que a Covid possa ir embora e eles possam fazer o que é necessário em relação à saúde dele, Pai. E te entrego cada família aqui representada, Pai. Obrigado que o Mantovani pôde participar conosco, que ele consiga mais vezes esse tempinho para estar aqui conosco, Pai. Que é bom para ele, é bom para a gente estarmos em comunhão com ele também. Queria também, Senhor, colocar agora no teu altar a vida de todos os habitantes da Índia, Pai. As notícias são tristes, as imagens piores do que as notícias, Pai.
mas nós sabemos que o Senhor pode estar ajudando essa situação a melhorar. E que todos possam tirar uma lição de tudo isso, Senhor. Continue conosco, nos dê uma semana ao teu lado, Senhor, e eu te agradeço também pela vida de cada criança do Lar Batista e dos dirigentes lá, que o Senhor possa continuar cuidando dessa entidade que leva tão a sério o trabalho e também a tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, em teu nome, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. O Senhor consiga, Senhor, que o Senhor me dê tranquilidade, espaço, para que eu esteja sempre nessas reuniões tão preciosas, Senhor. Nós queremos pedir pelos líderes, pelas autoridades, pelos governantes, não só do nosso país, Senhor, mas de todos os outros países, para que eles tenham sabedoria e discernimento para fazer as corretas ações para a proteção dos seus povos. Peço, Senhor, pela irmã Alice, que há 15 dias atrás ela perdeu o sobrinho por Covid, que era meu comandante nos Bombeiros de Cristo. Ela perdeu o sobrinho, que era um filho para ela, e ela era uma mãe para ele, há 15 dias. A semana passada ela perdeu o marido para o Covid. Então ela se encontra numa situação muito ruim, Senhor. Nós pedimos pelo conforto, que o Senhor ajude, Senhor. Pedimos também pelo Lar Batista, pelos PMs de Cristo, que nós tenhamos força para reconstruir tantas vidas, Senhor, que precisam das nossas orações, da nossa presença. Nós pedimos por todos eles e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, nos colocamos aqui diante do Senhor, gratos pela tua presença, gratos a Deus pela tua direção, gratos pela tua palavra, gratos, ó Pai, porque teu Santo Espírito nos guia, nos consola, nos dirige, ele está conosco, ó Pai, e podemos ter não só a direção, mas o consolo vindo do teu próprio Santo Espírito que habita em nós. Pai, eu quero louvar também porque o Senhor cuida de cada um de nós, mesmo mediante as situações difíceis em que passamos. O Senhor está sempre ali disposto a nos ajudar e nos perdoa quando não vamos ao Senhor e resolvemos agir conforme a nossa força, conforme a nossa inteligência, Pai. Então, nos perdoa quando a gente deixa o Senhor de lado. Nos auxilia, Pai, a aprendermos aí a Tua presença independente do que passamos. Quero colocar diante do Senhor a vida dos nossos missionários, Pai. Cada um passa por uma situação diferente. Peço ao Senhor que cuide deles dentro das dificuldades, dentro dos desafios que eles têm, Pai. Que o Senhor os fortaleça, dando ânimo. Lembra aí do Delarina, Deus, que colocou algumas situações que têm acontecido na Irlanda, um fechamento, Pai, para a pregação do Evangelho. Então, é um tempo difícil também para que a Tua palavra seja ouvida. Peço que o Senhor fortaleça o coração dele, Pai, da esposa também. Não tenho as notícias recentes dos outros, mas peço a Deus que cuide de cada um deles. Que o Senhor também nos ajude a saber como a gente pode auxiliá-los, Pai, e sermos um apoio real na vida deles. Coloco assim diante do Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia.
podemos estar ouvindo da tua palavra. Senhor, ensina-nos a te amar mais, Pai. Volta em nós o nosso primeiro amor contigo, Pai, para que possamos estar em sintonia afinada contigo, Pai. Que possamos ouvir a tua voz, possamos ouvir o teu Espírito falando conosco o tempo todo, Pai. Nos ensina a caminhar, nos ensina a olhar para o próximo como tu olhas, Pai. Nos tira da zona de conforto, Pai. Nos torna realmente discípulos teus, Pai. Enche-nos com teu amor, com tua graça, para que possamos contaminar os outros com a tua palavra, Pai. Senhor, eu peço que hoje o Senhor ilumine a cabeça daqueles médicos falando com meu pai, para que eles tenham, Pai, a sensibilidade, Pai, de saber realmente o que tem que ser feito e da melhor maneira, Pai. Eu sei que o Senhor está cuidando disso, eu não me preocupo com isso, Pai. Mas eu sei que o Senhor está na frente de tudo isso. Eu sei que o Senhor sempre tem o melhor. Então eu não devo me preocupar, Pai. Eu estou tranquilo, mas como homem a gente sofre porque a gente não quer ver o outro sofrendo, Pai. Mas eu peço para que o Senhor imponha as tuas mãos, Pai, poderosas sobre essa cirurgia, sobre esse tratamento, que seja algo que possamos ali na frente. Nós vamos te glorificar de qualquer maneira, Pai. Mas, como homens, nós pedimos que traga uma sobrevida para o meu pai. Nós sabemos que, eu sei, Pai, que isso é um pedido egoísta, Pai, mas ele é o amor que a gente tem por ele. A gente pensa na família, a gente pensa na minha mãe. Eu sei que o Senhor também pensa e o Senhor também olha. Mas eu sei que o Senhor é soberano e eu sei que o Senhor está na frente de todas as coisas. Pai, eu peço agora que o Senhor visite essas pessoas na Índia, Pai. Que sofrimento, Senhor. Consola, Pai. Consola. Traga teu amor, Pai. Traga teu consolo para a vida dessas pessoas intocáveis. Enche com teu amor. Traga cura para a terra, Pai. Amém, Jesus. Console, Pai, as pessoas estão perdendo as pessoas, Pai. Que elas pelo menos possam ter te conhecido antes, Pai, que nós sabemos que essa é a maior dor para quem conhece a verdade, Pai. Sabemos que a morte não é, para quem te conhece, é lucro, Pai. Nós todos queremos voltar para casa. Queremos ser recebidos pelos teus braços, Pai. Mas sara a tua terra, Senhor. Transforma essa terra de novo num oásis, Pai. Pai, toque nossos governantes, Pai. Nós sabemos que toda autoridade é dada por Ti, Pai. Não concordamos com algumas coisas, Pai, mas toque nessas pessoas, Pai. Dê sabedoria para poder entender que primeiro vem o amor às pessoas, Pai. Eu agradeço, Pai, por esse grupo, por esse privilégio de estar aqui. Como o pastor Humberto disse, muita gente sedenta na igreja que não tem essa oportunidade. Senhor, que a gente possa criar essas oportunidades, que a gente possamos fazer diferença na vida dessas pessoas que também estão próximos da gente, Pai. Eu te agradeço, Pai, por esse dia. Que seja ainda uma semana abençoada por Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem protegido a gente. O Senhor cuida da gente no hospital ali. Eu e meus irmãos que hoje estaremos ali, nos protege. Mas
nós cremos também, Pai, no seu grande amor por nós, Pai, que é infindável. Eu te agradeço mais uma vez por esse grupo abençoado, Pai, que tem trazido conhecimento da Tua palavra, dessa sintonia fina com o Senhor. Tem sido muito uma honra, Pai. Obrigado pelo seu cuidado também nisso na minha vida, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pai, eu quero te louvar pela majestade, pelo poder, pela forma indizível, Senhor, que a gente não consegue nem vislumbrar um pouco, Senhor, dessa grandeza, dessa majestade que Tu és. Deus, nós queremos declarar nossa pequenez, Senhor, diante desse Deus tão grande que Tu és, tão surpreendente, e tão surpreendente na forma de lidar com a gente, Senhor. Que quando menos a gente está esperando, Tu nos surpreendes com esse poder, com essa presença, com essa forma, Senhor, que Tu tens amorosa de mostrar para nós que Tu tens as palavras de verdade. Por isso, Deus, nos ajude nesses momentos a focarmos, Senhor, nossa mente, nosso coração, nosso cérebro, para que o resto do corpo, Senhor, possa cumprir o seu papel de fazer aquilo que Tu queres. Deus, nos dá pensamentos que sejam os Teus pensamentos. Nos dá sonhos que sejam os Teus sonhos. Para que, Senhor, a gente, na nossa pequenez, possamos experimentar a grandeza desse Deus maravilhoso que Tu és. Pai, obrigado pela vida do Marcos Amado, da Rosângela. Obrigado pelo exemplo, Senhor, que eles deram, sem palavras, num abraço longo, simplesmente refletindo naquele abraço a vida que Tu deste, Senhor, para eles de volta. E a grandeza, Senhor, que Tu és em fazer isso. Por isso, Deus, a gente quer Te louvar também pela vida da Sandra, como já oramos, e só confirmar, Senhor, todos esses pedidos, né, que foram feitos. Te peço pela esposa do Canel também, que nós gostaríamos tanto, Senhor, de vê-la consolada, Senhor, com a Tua boa mão nesses dias. E, sem dúvida, Senhor, a tristeza está ali, ter que rever toda uma vida, Senhor, que foi feita juntos. Pai, eu Te peço que, em nome de Jesus, Senhor, Tu venhas sobre nossos irmãos queridos e dê essa paz. Te peço por esse tempo lá na Índia, Senhor, de sofrimento por parte daqueles que nem sabem por que nasceram. Aqueles que vivem cada dia tentando se explicar por que eu estou aqui, por que eu não deixei de nascer para não sofrer tanto. E Deus, eu Te peço que a igreja tenha um avivamento ali na Índia, Senhor, que esqueça as suas políticas, que esqueçam, Senhor, o sistema de casta, acolha essa gente dentro das igrejas. Faça, Senhor, o papel que Tu farias se estivesse aqui, Senhor, entre nós. Faz, Senhor, um milagre, Senhor, da Tua igreja se levantar no meio dessa pandemia para responder algumas necessidades, Senhor, que só ela tem como caminho, a verdade e a vida que nós temos para dar para esse mundo, Senhor. Faz isso, Senhor, e usa-nos. Usa-nos. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, eu Te peço isso. Amém. 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 Gente, nós fomos convidados para
como Hands in Action e a MIS, para a gente controlar essas 1.000 cestas que foram doadas, né? Nós já estamos com 1.300. Eu acho que esse final de semana entrou muito mais ainda. E tem algumas cestas que estão lá na igreja. Eu não sei se o Nemer vai querer falar sobre isso, Nemer. Já eu combinei com a Esther, ela vai separar tudo. Essa semana ela vai pegar, separar e vai montar com o pessoal lá. Então, já é o pessoal que já está na sua bolha, então menor risco. Tá. E aí a gente teria que ver também, né, essa semana, alguns daqueles lugares que a gente passou com Hands in Action, que de repente poderiam usar um pouco dessas cestas também. Pelo que eu tenho visto, o Dani gostaria de algumas para mandar lá para Cananéia. Marcelo. O Marcelo está precisando de muita cesta. Fiquei até pensando em tudo isso que a gente já arrecadou de mantimento. Sabe, na igreja? Esse que está lá, mandar para o Marcelo, porque a situação lá está muito feia. Sim. Ele me mandado, além da que eu mandei para vocês, para alguns de vocês, as imagens, ele tem me mandado direto, a situação está calamitosa. E essa distribuição será feita em breve, né? Porque sim, nessa semana. Tem que ser logo, logo. Essa semana a gente, entre aspas, tem que dar fim. Eu tinha pensado também aquele pastor Daniel Seixo. Sim. Você lembra dele, lá debaixo da Bela Vista, lá na Bela Vista? É o que Comebi. Eu vou falar com ele. Isso. Bom, beleza, eu acho que já estamos no caminho, né? Graças a Deus. E orar, depois quando a gente entregar, a gente trazer esse resultado aqui para a gente orar, agradecendo a Deus que muita gente, né, vai ser tocada pelo amor da nossa igreja aí, a contribuição generosa do povo. Verdade. Até quarta, quinta-feira eu já passo direitinho como é que vai ficar a distribuição. Beleza. A gente vai ter uma ideia do volume direitinho. Tá bom? Legal. É Daniel Kekio. Para mim é Daniel Comebi. Tem aqui no WhatsApp dele aqui. Eu só vou Comebi porque ficou mais fácil. Fica mais fácil do que Kekio. Podemos encerrar, Nemer? Acho que sim. Manda um abração pro teu pai, Fábio, já que você vai ver lá tarde. Bom. Sua mãe também. Vamos lá. Vai lá, força. Não, mas sério, as notícias são melhores do que esperava, né? São bem melhores. É que assim, ficou um trauma, né? Aquele trauma do tio Paulinho e só. Né? Mas é isso que a gente está querendo reverter nele. Mas ele agora já deu uma queda. A gente foi lá fazer a colon, né? Eu não, eu só acompanhei. Mas eu perguntei, pai, como é que tá a sua cabeça? Filho, olha, eu vou falar. Eu tô bem, eu sei para onde eu vou, se eu precisar ir. Mas, senão eu já sei o que eu vou enfrentar. Então, o que eu vou fazer? Já entendi que eu tenho que passar por isso e pronto. Não tem muito o que fazer. Tem que passar, vamos passar. Então vamos passar da melhor maneira possível, né? Mas é que o problema do meu pai é que ele é muito, muito ansioso. Pensa num cara assim, a cabeça dele não para um minuto, ele está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, além da mudança que ele está fazendo, né, do apartamento. Então ele quer controlar tudo, ele continua sendo o controlador de tudo. Então ele está vivendo num tempo assim, e a gente tenta baixar a bola, né? Baixar a bola, diminuir o ritmo dele um pouquinho, para ele começar a entender que menos, né? Não precisa ir tanto, né? Ele ligado no 320.